Olá, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Nesse programa, contamos a história de personagens que levam o nome da Bahia para cada cantinho do Brasil e do mundo também. E que, de alguma maneira, influenciam e transformam a vida de muita gente. Seja na culinária, na música, religião, arte e história. Vamos começar o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Você, quando vai ao teatro assistir a uma peça, um espetáculo, se pergunta de onde vem e para onde vão os figurinos que estão ali em cena? Nem sempre, né? Ainda bem que a gente tem quem se preocupa com este detalhe e fez com que Salvador se tornasse o maior acervo particular de figurino e elementos cênicos para teatro e audiovisual do Norte e Nordeste do Brasil. São mais de 12 mil peças, entre roupas, perucas, adereços, sapatos, óculos e muitos outros acessórios. Todos que são cuidadosamente preservados e armazenados em um espaço no Forte do Barbalho, chamado de Acervo Boca de Sena. A história começa com o figurinista, aderecista, maquiador, cenógrafo e ator, que nasceu em Petrolina, do ladinho aqui da Bahia. Mas ele já é um baiano de coração também. Ficava intrigado sempre que ia ao teatro com destino dos figurinos para onde eles iriam. E viam aí em cena tudo aquilo e pensou, para onde vão? A gente vai receber aqui Maurício Martins, ou Mal, né? Boca de Sena. Mal, bem-vindo. Prazer te receber aqui. Que bom. Agora me conte, assim, a curiosidade, como é que você veio parar em Salvador, homem de Deus? Bom, então, eu, desde pequeno, desde os 4 anos de idade, quando a gente tinha férias, eu morando em Petrolina, minha mãe sempre nos trouxe para cá para passar férias na Bahia, porque por ter mais proximidade, né, da capital baiana com Petrolina do que a própria capital pernambucana. Então, assim, minha irmã já morava aqui, já tinha irmãos morando aqui em Salvador, e aí todas as férias de escola eu vinha para cá, para Salvador. Então, eu comecei a frequentar Salvador com 4 anos de idade e aos 21 eu vim morar de vez aqui em Salvador. Não teve jeito, né? Não O ar teve da Bahia jeito, te puxou. Dona Olga, né? Isso, Olga Dona Martins Olga de Souza, Tá quantos grande anos, mulher. Dona Olga? Minha mãe, ela faleceu Sim. há 2 anos, mas com 97 anos, Uau. completamente lúcida, bem vivida, bem, sabe, assim, bem Isso é aproveitada. bom, né? A pessoa que curtiu a vida bastante. Né? Bastante, e deixou um legado muito grande, assim, pra gente de união, de amor, sabe, de batalha. E, assim, uma mulher que cuidou sozinha de 7 filhos. São homens, como é que é a divisão? Somos 3 homens e 4 mulheres. Então, E quem se envolveu com arte, assim? Só você? Ou... só eu, né? É? Eu sou o mais novo, né? O caçula. Então, meus irmãos vieram para Salvador estudar. Os 2 mais velhos casaram e ficaram em Petrolina. E meus outros irmãos vieram estudar e morar aqui em Salvador, trabalhar. E eu fiquei com minha mãe até os 21 anos. E lá em Petrolina eu comecei a trabalhando em banco, em agência bancária, porque eu fiz um concurso na época de escola, que era sobre o menor estagiário. E aí eu fui trabalhar numa agência bancária, né, como bolsista, durante 3 anos, mas já tinha essa veia artística, né? Eu já trabalhava, já participava de grupos de teatro da escola e também da cidade. Eu lembro que teve um movimento lá da Paixão de Cristo, que era um grupo Guterima, que existe até hoje lá em Petrolina, um grupo de teatro. E eu participei, eu fui voluntário para tingir roupas, cortar, costurar. Não tinha noção de nada, mas assim, já tinha a veia de cuidar de figurino, que era a área que eu gostava. Então é dom mesmo, né? Essa coisa da... Eu acho que a arte, né? Claro que tem toda uma técnica por trás, tem todo um aprendizado, mas não é todo mundo que tem o dom do espetáculo, de estar ali. Você pode aprender a lidar com isso. Eu acho que faz bem, eu acho que todo ser humano tem que passar pelo teatro. Eu acho que é um grande aprendizado, mas nem todo mundo, assim como a arte. A arte de tingir, de fazer o figurino, né? Eu acho que a gente já nasce, né, com esse dom mesmo, assim, é uma questão mesmo de descobrir no trajeto da vida o que você gosta de fazer, assim. Como eu te falei, eu trabalhei em agência bancária, gostava,
do trabalho que eu executava, um trabalho completamente burocrático, mas assim, me empenhei muito bem, fiz um trabalho bem, mas eu tinha esse lado também da arte, né? Dessa questão de cuidar, de observar muito os espetáculos, as apresentações que tinha na escola, então estava sempre envolvido. Então, era uma coisa que já tinha natural mesmo de mim, então só vinha aprimorar. Já pulsava no sangue, né? Isso aí. Isso. E aí, quando eu vim para Salvador, na verdade, eu concluí meu segundo grau lá, em Petrolina, e aí vim tentar aqui faculdades, eu queria fazer comunicação, queria ser jornalista, mas aí o teatro me fisgou. Porque quando eu vim morar aqui em Salvador, eu continuei trabalhando em banco, eu fiz um curso aqui, um teste para uma agência bancária, também um banco que já não existe mais, mas assim, eu trabalhei 3 anos nessa agência. Nossa. E gostava, mas chegou um momento em que eu disse, não, eu preciso definir na minha vida o que eu quero. E eu queria trabalhar na área social, na área de cultura, na área de arte. Não sabia qual ainda, mas eu precisava trabalhar com isso. Aí você foi fazer o curso, fez o curso de teatro? Depois, não fiz. Fez? Eu peguei e pedi demissão do banco e fui tentar uma vaga no Clube Baiano de Tênis. E no Clube Baiano de Tênis eu fui selecionado para trabalhar na secretaria, no local onde eu queria muito trabalhar, porque eu comecei a trabalhar na área social, organizando 15 anos, carnaval, baile preto e branco, Réveillon. Então, assim, eu fiquei dentro do universo que eu gostava, mas que ainda não era o que eu estava, né, que eu exerço hoje. Eu trabalhei na secretaria e fazia a coordenação dos eventos de lá do clube, né? O Clube Baiano de Tênis foi um grande difusor, assim, tinha muito, para quem não sabe, eu acompanho a década de 80, principalmente, né? Havia muitos bailes carnavalescos, Sim. Infantis, adultos, Tinham né? projetos de shows, de rock. Foi onde começou a Ebateca também, né? Foi a Companhia de Balé da Bahia, Isso. Não foi? Foi lá também. Tinha o balé também do Baiano de Tênis. Então, e começou lá muito, era muito envolvido em tive arte, acesso a essa parte da música, né? Dos shows. E tinha um projeto muito bom que era a Alternativa Nativa e trouxe as bandas de rock toda da década de 80 para cá. Então era o Grupo Ira, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso, Nenhum de Nós, todos esses... E sempre tinha uma parceria com a banda baiana, né? Era Eve Paralamas, né? Daniela Mercury exatamente. e Inclusive, Daniela Mercury, ela quando estava na companhia Clique, ela fez um show lá no Teatro do Baiano de Tênis, assim, início mesmo da carreira dela, né, lá no clube, e assim, foi quando eu tive contato com ela, primeiro contato, mas assim, não tinha noção do que me aguardava na minha trajetória, né? Ainda bem que sua trajetória mudou, viu? O teatro agradece. Exatamente, e aí até que, assim, o Clube Baiano de Tênis existia um teatro, só que esse teatro estava fechado, era um depósito de cadeiras, né, depósito de imobiliário lá do clube. E aí, quando eu conheci esse espaço, eu fiquei encantado. Eu disse, gente, a gente precisa ativar esse local. E aí eu comecei a pedir autorização ao presidente do clube para mexer nesse espaço, que até então era um depósito, fechado completamente. E aí comecei a movimentar, tirar a cadeira, botar aqui, desinfectar, porque muito tempo fechado, o cheiro. Né? E aí veio a questão do teatro, aquele palco maravilhoso, e aí veio a companhia Clique, que era uma companhia de teatro infantil, que de Fernando Peltier, que veio com o teatro infantil. E logo em seguida, a Companhia Baiana de Patifarias, que já estava com sucesso, né, a Bofetada, estava com o espetáculo Abafabanca em cartaz no Rio Vermelho. E o produtor desse espetáculo me procurou para pegar uma pauta nesse teatro. Foi aí que meu primeiro contato com a Companhia Baiana de Patifaria. Eles foram para lá, para o teatro, ficaram em cartaz e a gente fez uma amizade. 2 anos depois, eu pedi a demissão do clube e fui para São Paulo, porque eu já queria ingressar, conhecer mais espaços, mais horizontes. Fui para São Paulo. E quando eu estava em São Paulo, a Companhia Baiana de Patifaria, eles estavam já com um grande sucesso da Bofetada no Rio de Janeiro. E eles estavam saindo da temporada do Rio de Janeiro
indo para São Paulo. Isso na década de 90, em 91. Eles foram para São Paulo. E em São Paulo, como eu já morava lá, um dos atores, que era meu amigo, me ligou, me convidando para trabalhar com eles, porque eles precisavam de uma pessoa para ficar na bilheteria do teatro, porque eles não conheciam ninguém em São Paulo e o teatro não dava esse profissional. Então, eu entrei na Companhia Baiana de Patifaria como bilheteiro. De bilheteiro eu passei para sonoplasta, de sonoplasta para cenotécnico, né, cenógrafo. De cenógrafo eu fui fazer parte do camarim, cuidar dos figurinos, adereços, perucas. E nesse processo eu fiquei 7 anos na Companhia Baiana de Patifaria, viajei o Brasil todo e foi minha grande escola no teatro. Você tentou modificar, você está vendo como é o destino, né? Não vou ser bancário, vou sair de Petrolina, não teve jeito, né? Foi, eu busquei essa minha... Tem gente esse que vai meu atrás do sonho. teatro, acho que ele foi até você, né? Coincidentemente, assim, mas eu estava em busca, né, de alguma coisa para mudar a minha vida. Não, e preparado, né? A gente fala muito disso, né? Que a oportunidade aparece, mas o importante também, a gente está preparado para perceber e pronto para aquilo. E parece que você estava, né? Estava em busca, né? E foi lá que eu me preparei. Então, a companhia foi minha grande escola. Eu não fiz faculdade de teatro, eu não fiz escola, mas a companhia me deu essa possibilidade. Então, são mais de 10 anos você na Companhia Baiana. Mas eu estou, basicamente, assim, há 20 anos, 27 anos, porque a companhia tem 36 anos. Nossa, Né? filho, E assim, né? desde eu entrei em 91 na companhia, fiquei 7 anos. Depois desses 7 anos, eu voltei a Salvador, fixei mais residência aqui, fui trabalhar no Teatro Castro Alves, no setor de adereços, com Zoila Barata, e lá também eu ganhei uma nova experiência, que foi mexer com adereço, né? Construir. Porque até então, na Companhia Baiana de Patifaria, eu tinha um modelo que seguir, que já existia o figurino, já existiam os adereços, eu não criava, eu apenas mantinha e criei uma técnica de armazenamento, porque a gente viajava o Brasil todo. Então, eu precisava organizar as malas, as bagagens, os figurinos, de uma forma que não precisasse passar ferro na cidade seguinte. Então, a gente saía final de semana numa cidade, saía domingo, quarta-feira a gente já estava se apresentando em outra cidade do estado. Né? Então, a gente foi... Agora, eu acho bom essa técnica você compartilhar aí pra gente, de não passar ferro, porque um bando de mulher vai querer ir saber. Graças a essa experiência, eu montei uma oficina de camareira. Que eu ensino justamente essas técnicas, pequenas técnicas de viagem, de armazenamento, de cuidados com figurino, Maurício, com peruca. o que você não fez? Meu Deus do céu, conta. Pois é, vou chegar até nesse ponto aí. Então, eu fui para o Teatro Castro Alves e trabalhei com adereços. Lá, eu tive mais uma nova experiência, né, de criar, de executar e fazer novos horizontes, né? Conhecer novas produções, porque até então era exclusivo da Companhia Baiana de Patifaria. E a partir do momento que eu entrei no Teatro Castro Alves, foi uma grande vitrine para mim, porque eu fiquei conhecido a nível da cidade, né? Na classe, além também da TV, porque aí também fui solicitado para fazer comerciais, trabalhar na área sempre de figurino e de adereços, nunca como ator. Nesse processo todo, eu já frequentava teatro, né? Consumia muito teatro aqui em Salvador. E eu me perguntava sempre, porque assim, todos os espetáculos que eu ia, eu me lembrava de um espetáculo que eu tinha assistido há 2 anos atrás, que tinha um figurino muito incrível e que ele poderia ser utilizado nesse espetáculo que eu estava assistindo. Assim, caberia estar ali, pelo menos algumas peças. E aí eu me perguntava, poxa, cadê aquele figurino de espetáculo tal que poderia ser utilizado nesse? Não precisa reproduzir. E foi construído novo figurino, então. E não existia na cidade nenhum local onde armazenasse e guardasse esse material. Então, com essa pergunta que ficava martelando na minha cabeça, foi que me deu a ideia de criar um local, né? Inicialmente foi na minha casa mesmo, num quarto. Eu furei o teto, botei 2 cordas, um cabo de vassoura e comecei a armazenar figurinos que eu comprava em brechós.
e pedia a alguns amigos de teatro, bom, quando você não precisar mais de figurino, me dê que eu vou cuidar. Então, pensando dessa forma, eu comecei a fazer esse armazenamento na minha casa, só que eu não tinha noção de aonde ia chegar. Agora, peraí, como eu estou gostando muito dessa história. A gente está terminando já o primeiro bloco, viu como passa rapidinho? Sério? Seríssimo, mas tem muita história para contar. E já já a gente volta com o segundo bloco do programa Bahia da Gente, com essa figura ilustre que salvou o figurino de todo o teatro baiano, Maurício Martins. Já já a gente volta. Mas é claro, né, gente, que eu ia começar o segundo bloco do programa Bahia da Gente literalmente vestida do acervo Boca de Sina. Eu estou me sentindo a própria aqui, linda mulher, viu? Que é uma Julia Roberts aqui encarnada. Só faltou aquela elegância. E aí, Mal, tá aprovado? Tá ótimo. Que maravilha. E é uma sensação maravilhosa, né? Como faz... Quer dizer, para quem gosta e curte... Né, o acervo Boca de Sina, não só para artistas, para o teatro baiano, mas também vocês trabalham com pessoas que chegam lá para poder alugar roupas, né? Exatamente. O acervo ele foi criado basicamente para atender ao público do teatro, né? Inicialmente por guardar a memória viva do teatro baiano, né? Eu tenho mais de 100 espetáculos de teatro baiano, de produção baiana, que estão guardados lá, né? Depois dessa ideia de armazenar, eu saí catando, garimpando mesmo e pedindo às produções de teatro que, ao sair de cartaz, que doem esses figurinos para ser mantidos, né? Então, hoje eu tenho essa salvaguarda desse teatro, da memória do teatro baiano através do figurino. E isso de fato acontece, né? Atores, amigos, Sim. Pessoas envolvidas com teatro chegam lá e deixam e confiam em você, mal deixa aí guardado, né? É uma troca de confiança mesmo, né? Assim, eu tenho um cuidado muito grande, eu sempre preservei no meu trabalho essa questão da manutenção, do cuidado da criação. E eu consegui, na década de 90, uma casa, né, lá na Moraria, que foi uma amiga minha que cedeu, e eu levei esse material todo que tinha na minha casa para essa casa e aí criou, né, o acervo Boca de Sina. Nasceu o acervo Boca de Sina a partir dessa casa. Mas você morava na casa? Não, eu tinha minha residência, tinha meu acervo particular lá, mas até então não era o acervo Boca de Sina, era um acervo meu. Crescendo. Aí, na década de 90, em 97, José Posse Neto, diretor, Sim. ele veio dirigir a peça Ensina-me a Viver, com comemoração dos 80 anos de Nilda Spencer, a grande dama do teatro baiano, e ele teve na minha residência para garimpar figurinos. Então, ele ficou encantado com a quantidade de peças que eu tinha e qualidade da manutenção, da preservação. E ele falou, Maurício, você precisa abrir isso para a classe, precisa estar disponível para a classe, porque é muito bom o material que você tem. A partir dessa iniciativa, dessa sugestão dele, eu tive coragem de abrir o Boca de Sina. E aí eu consegui essa casa através de uma amiga, Naya Alban, lá na Moraria, e montei o acervo Boca de Sina. Daí só fez deslanchar. Então, assim, hoje o acervo ele atende não só a classe artística, como pessoas físicas também, pessoas que vão a festas de fantasias, que fazem festas e precisa de tema, são curtas, né? Cinema também. É isso que eu ia perguntar, atende também comerciais, né? Cinema, muito aqui, né? Isso. Eu tenho também lá dentro do acervo guardado figurinos de vários longas-metragens produzidos aqui na Bahia, como o Opaió, Ensina-me a Viver, o Opaió, Jardim das Folhas Sagradas, Quincas Berro d'Água, Irmã Dulce, vários filmes, né? Eu me lembro de Edgar Navarro. Então, filmes que foram produzidos aqui na Bahia e que depois esses figurinos foram doados para lá. Muitos desses figurinos também já tinham sido utilizados do acervo para o filme, para a produção. E aí, no final da produção, o que é produzido durante o filme fica para o acervo.
Então, o acervo hoje ele tem uma variedade enorme de materiais, mais de 12 mil peças de roupas e acessórios, calçados, óculos, perucas, adereços, elementos cênicos. E é um acervo que hoje ele tem esse cunho, né, de salvar a memória do teatro e do cinema baiano. Você tinha noção disso quando tudo começou, que ia chegar a essa dimensão? Não tinha noção. E assim, eu conheci o ator Vidotto Áquila numa dessas produções cinematográficas, que foi o Cuida Bem de Mim, um filme também produzido aqui na Bahia, que foi produzido pelo Liceu de Artes e Ofício, né, um espetáculo. E desse espetáculo se tornou filme. E eu fui trabalhar como maquiador no filme. E lá conheci o Vidotto Áquila e a gente se aproximou e criamos essa afinidade, porque assim, ele é um ator muito disciplinado com figurino e eu ficava muito observando isso, porque é um ator que cuida do figurino dele de cena. Então, ele passou a ter esse cuidado e isso me despertou uma pessoa boa para trabalhar com figurino, porque ele cuida do figurino como se cuidasse da maquiagem, do texto. Isso é importante, porque muitas vezes já tive relatos de atores que diziam assim, Simão, eu estou ensaiando há 3 meses e eu não conseguia encaixar o personagem. A partir do momento que eu vim aqui no acervo e que coloquei o figurino, parece que abriu minha mente, o personagem chegou e eu entendi qual é a dinâmica daquele personagem e facilitou a construção dele. Então, assim, o figurino tem muito isso, né? Ele fala muito. A então, importância, né? É importante né? você cuidar. Sim, é um elemento fundamental, né? De qualquer espetáculo, né? Exatamente. Até desde figurinos simples, né? Que você pode ter, indumentários como uma calça jeans. Quer ver? Eu vou falar de algo simples, que parece ser simples. Uma orquestra sinfônica, por exemplo. Sim. Quando você vai, eu estou falando simples e elegante, quando você vai no teatro, e quando a nossa mesmo, a OSBA, você vê que Carlos Prazer, ele brinca muito, ele junta muito o teatro. Ele tem um olhar muito cênico, né? Cênico, exatamente. Então, ele às vezes bota, independente, ele vai para o interior e bota uma blusa, aí você vê todos os músicos de camiseta. E, de repente, ele vai para o TCA e estão de smoking. E, de repente, eles vão fazer o Wars, né? E vai fazer a Disney, e vai fazer... Então, ele cinema, brinca. E cada obra né? ele tem o figurino, né? Com certeza, porque o figurino ele ilustra muito, né, o que ele se quer passar, a obra que ele quer falar. Então, assim, eu fiz agora recentemente um espetáculo, não criei o figurino, mas eu compus figurino, porque assim, o acervo, ele tem figurinos de vários figurinistas. Gente, rapidinho, e tem mesmo. Eu fui lá e conheci o acervo. Olha, é muito. Eu acho que vai precisar já de uma casa maior, viu? É o projeto futuro. Porque são muitos. Você tem noção, Mal, de cada peça que está ali? Rapaz, eu tenho noção, assim, porque assim, passa por mim a cada momento, assim, cada doação que chega, eu faço a triagem. Então, assim, eu seleciono cada figurino e já dou destino, que tipo de arara ele vai ficar. Entendeu? Porque lá é tudo setorizado. Então, assim, é óbvio que eu tenho noção de tudo. Agora, claro que tem momentos em que você fica se perguntando onde está tal blusa. Eu sei que eu tenho, mas está onde? Porque estava aqui. E a saída é muito grande, assim. É rotativo demais. Então, tem momentos que a peça está na rua, a gente está anotado, mas na cabeça da gente dá um bugzinho, né? Aí estava aqui, mas não... tá lá. Já digitalizou saiu. Isso? Ainda não. Isso é um projeto. É um projeto bom de acervo, né? Digitalizar cada peça, indumentária, anel, brinco. Porque assim, Samília, começou o acervo com esse propósito, né? De cuidar, de ter o meu acervo pessoal. Foi se tornando uma coisa grandiosa. E é muito caro. Sim, assim, é muito dispendioso você manter tudo isso. Tem lavanderia, tem costureira para reparo. Tem cuidado, são peças todos quentes, esses detalhes umidade, de manutenção, mofo, né? Tudo, né? Sabe? De lavagem específica, não pode estar pendurado de qualquer forma. Tem roupas de malha que você não pode pendurar, você tem que armazenar em determinado lugar, porque já aconteceu de você pendurar uma roupa. Marca, né? E além de ficar marca, a malha ele tem a tendência a crescer com o peso dela.
Então, um vestido de noiva que foi dado, que foi pendurado depois de um ano, o vestido tinha 3 meses. Você falou de vestido de noiva. Há doações de vestidos de noivas também. Muito, bastante. Olha só, gente. Gente, para que comprar, alugar vestido de noiva? Vai no acervo, Boca de Sena, né? Muitos vestidos. Que maravilha. Mais você está me 50 dando ideias, viu? noiva, Daqui a pouco eu vou fazer um casamento. Olha a fantasia, que maravilha. Esse vestido aqui, inclusive, esse vestido é um vestido de noiva. Foi criado pelo estilista Antônio Filho, que é um estilista também pernambucano, né, lá de Petrolina, que mora em São Paulo. Ele fez um trabalho incrível porque ele juntou uma ONG, ele participou de uma oficina numa ONG com crianças de situação de rua e de risco. E essas crianças pegaram jeans, porque teve uma empresa que doou muitos jeans para eles, e eles trabalharam o tecido, recortaram e construíram essa peça. E essa peça de roupa ela foi para o desfile do São Paulo Fashion Week, já foi capa de revista, da revista Nova. E ele fez um trabalho muito interessante, porque a partir do jeans ele transformou isso para essa peça incrível. E ele doou essa peça lá para o acervo Boca de Sena. Que maravilha. Isso, inclusive, é um projeto que o acervo tem de uma nova exposição, que é chamada Metamorfose, justamente mostrando a transformação de um elemento em outro. Né? Coisas que poderiam ser descartadas na natureza e você reaproveita e transforma em outra peça. No caso desse vestido, e no caso dessa saia aqui... Tá linda a saia. Também, é gravata, é? Que são feitas por gravatas, Olha. doada também por uma figurinista chamada Letícia Diniz. Que maravilha. Uma amiga. Ela conta que foram gravatas que pertenceram ao pai dela, e ficou na mão dela depois do falecimento do pai, e ela transformou nessa peça. Que maravilha. E, a partir daí, ela doou para o acervo. Então, assim, tem um cuidado muito grande, tem uma preservação, tem uma história. Cada figurino desse lá do acervo tem a sua história própria. Muita história para contar. Eu acho interessante de memória, né? O memorial. Um acervo é um memorial, né? De tudo. Então, tudo tem uma história, tudo tem história para contar. Vai de um caneco, um brinco que foi da mãe de não sei quem. Então, tem tudo uma história por trás. Né? E a gente lida com essa coisa das emoções, né? Das lembranças das pessoas. Seja dos personagens de teatro, como são pessoas que chegam lá e vão doar coisas do parente que viajou, que deixou, enfim. Agora, você me deu... Já aconteceu de ter alguma coisa em cena e ter alguém assistindo o espetáculo e ver, gente, essa roupa era minha? Já aconteceu? Já. Deve ser em bem... adereços, eu tenho um relato mesmo de a filha de um senhor, que ela doou algumas máquinas de escrever, uma mala. E, recentemente, num espetáculo, essa mala estava presente, né? Fazia parte da cena. Inclusive, era um elemento muito forte no espetáculo. E ela estava na plateia. Depois ela me liga e diz assim, Mal, aquela mala do espetáculo tal, foi a que eu lhe doei? Eu disse, Nossa, quando eu vi, eu vi meu pai em cena, sabe assim? Então, assim, tem muito disso, assim. Perucas também, bolsas, mais os elementos, né? Maurício está falando aqui, mas a vida dele não é só... Maurício já encontrou aqui amigos, já percorreu a Bahia fazendo a história do Brasil, né? Maurício é multitarefas, né? E hoje em dia, além do acervo, você também está como ator, está na Companhia Baiana de Patifaria. Como é que está a sua vida? Então, esse ano foi um ano de muito trabalho, graças a Deus. Assim, há 2 anos atrás, logo pós-pandemia, né, que teve aquele recesso todo da arte, eu cuidei muito do acervo. O acervo ficou fechado, mas eu estava lá todos os dias para manter o acervo, porque eu não podia fechar. Não estava em funcionamento, mas tinha o que ser feito. Eu tinha que lavar as perucas, tinha que botar as roupas no sol, tinha que lavar a roupa, não podia deixar fechado. E aí, depois disso, eu tive um convite, de novo, da Companhia Baiana de Patifaria para produzir e fazer a curadoria da exposição da companhia, contando os 35 anos da companhia, na época, há 2 anos atrás. E aí, como eu conhecia todos os espetáculos da companhia e tinha domínio de tudo, eu fui fazer essa curadoria dessa exposição, que ficou em cartaz lá na Galeria da Cidade, no Teatro Gregório de Matos. E essa exposição me rendeu um convite para participar do espetáculo, fazer uma homenagem a um grande ator baiano, Moacir Moreno, que nos deixou, também fazia parte da companhia. E aí eu escolhi um personagem que ele fazia, que ele criou. Na verdade, foi a criação dele, que é a Paloma.
Então, para homenagear ele, eu entrei em cena. Mas a ideia era ficar um dia. Desse um dia já está 2 anos, já estou 2 anos Tudo a sua vida parece que é assim, não é só um tempo, uma temporada. Era um personagem que era uma participação, hoje já tem ela criação própria, já tem fala, já tem... Enfim, me colocou no palco, coisa que eu não fazia, sempre fiquei por trás da cena. É bom, né? É divertido, é gratificante, sabe, de você... E assim, é comédia, né? Comédia é muito bom. E cheirinho de teatro. Pois é, e logo em seguida vieram outras exposições. Eu montei uma exposição também do Acervo Boca de Cena, que foi Traje de Cena, que ficou um ano em cartaz, o ano 2023 todo em cartaz. E, além disso, teve um convite agora que eu estou em cartaz com 2 espetáculos. Estou em cartaz com Coriolano, Sim. que eu fiz o figurino recentemente, também de aproveitamento de jeans com os alunos da oficina. Estou em cartaz com esse espetáculo que está lá no Barracão Wilson Mello, no Forte do Barbalho, e estou em cartaz no Teatro Módulo com Fanta e Pandora, uma folia de cena, que por sinal é a última semana que a gente vai estar em cartaz e vamos fazer uma turnê logo em seguida e com a previsão de retorno para o próximo ano aqui em Salvador. Fanta e Pandora já é patrimônio da Bahia, né? Não tem jeito, né? São Companhia Abofetada, incríveis. a Companhia Baiana de Patifaria já é o nosso patrimônio, assim como você. Tá terminando já o segundo bloco. Eu queria te agradecer muito por ter vindo, por trazer, né, ter tido esse trabalho, esse cuidado de trazer as peças. E para encerrar, eu queria, só em últimas palavras suas, e você falar para cada um aí como é que chega até você. E queria te agradecer. Certo. O Acervo Boca de Cena, ele funciona no Forte do Barbalho. No momento, a gente está passando por uma modificação, né, uma reestruturação interna, construindo novas araras, né, para ter um novo armazenamento. Mas, tão logo isso retorne, a gente vai estar divulgando no Instagram do Acervo Boca de Cena, o retorno do acervo está aberto à visitação para alunos, para pessoas que queiram conhecer textura, conhecer modelos, porque lá eu tenho peças originais da década de 70, da década de 20. Tem réplicas, mas tem peças originais. Então, os alunos de moda frequentam muito para conhecer tecido, textura, modelo. Então, está aberto à visitação. Né? Então, logo a gente retorne. Tem o Instagram do Acervo Boca de Cena, que você pode entrar em contato e marcar a sua visita. Fica no Forte do Barbalho, um espaço que é administrado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. É um local de fácil acesso, tem estacionamento interno. E tem a rede social que você pode seguir também, né? Exatamente. Hoje em dia você pode... A gente vai botar aí na sua tela a rede social. E... mais uma vez te agradeço e façam doações, doem suas roupas maravilhosas. Já pensou você ter uma roupa sua ali em cartaz e bem conservada, tenho certeza disso. Mal, muito obrigada, um grande prazer. Maravilha. Obrigado pelo convite. Obrigada de coração. É isso, o Baia da Gente termina por aqui e, claro, literalmente vestida de Boca de Cena. Um beijo, tchau, tchau. Doe sua roupa pro teatro, faz bem, vá ao teatro. Tchau, tchau.